Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os lares. Nesse momento vamos com mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos ler em Êxodo, capítulo 1. E a palavra de Deus nos diz: são estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, se tornando cada vez mais numerosos e poderosos. Aleluia! Até aqui, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, é mandamento, frutificar. Enquanto o mundo vem na contramão da Bíblia, usando a frase, mas filho não traz pobreza, meus irmãos, eles se tornaram fortes e poderosos, se multiplicando, cumprindo a missão de Deus. O argumento que o mundo usa vem na contramão da Bíblia. Ele usa nesse texto mais 2 vezes esta expressão: tiveram filhos e se fortaleceram. Olha no capítulo 8. Então se levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Aleluia! Olha só, meus irmãos. Versículo 10. Vide, teremos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. A astúcia do inimigo, controle de natalidade, acabar com as famílias numerosas, fazendo com que muitas mulheres esqueçam da sua missão perante a Deus de ser mãe, de ensinar aos seus filhos o caminho correto, fortalecendo os cristãos. Meus irmãos, olha a continuação da palavra de Deus, olha só. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a sua vida com os trabalhos que exigiam, e foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. No versículo 12 a Bíblia nos diz: contudo, quanto mais o oprimiram, tanto mais geraram filhos e se multiplicaram, e os egípcios preocupavam-se por causa dos seus muitos descendentes de Israel. Meus irmãos, a palavra nos mostra e nos relata, muita gente usa que em momentos de crise, de muito trabalho e opressão, não podem ter filhos, mas olha só, a palavra nos mostra ao contrário. O povo de Deus, em meio a toda aquela opressão e dificuldade, eles geravam filhos e se multiplicaram. No versículo 13, os egípcios obrigaram os filhos de Israel ao trabalho. Cada vez mais se multiplicavam e se espalhavam, trazendo medo para os egípcios. Meus irmãos, olha no versículo 15, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma delas se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajuntardes as hebreias para dar luz, observai o sexo das crianças, e se for menino, matai-o. Olha só a estratégia: se for menina, deixa viver. Não deu certo a primeira, oprimindo aquele povo, fazendo sofrer com um trabalho árduo, sofrimento, falta de alimento, tortura. Agora o rei mandou matar as crianças. Porque o homem naquela época, meus irmãos, era homem que enfrentava um governo opressor, homens que faziam o seu papel. Olha em Salmo 127, herança são os filhos. Bem-aventurado aquele que tem a sua aljava cheia deles, como flecha nas mãos de um homem poderoso. Bem-aventurado os que têm a sua aljava cheia. Olha no versículo 17, meus irmãos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Temor a Deus. Meus irmãos, olha a palavra de Deus naquela época. O inimigo do povo hebreu não queriam que eles tivessem filhos, para evitar que eles se tornassem fortes. A crueldade do faraó se refletindo nos dias de hoje, dizendo que o pobre não teria direito de nascer. Meus irmãos, Jesus era pobre. Ele mesmo diz que ele se fez pobre. Ele veio morar na casa de uma família pobre, e a gente vê isso através da escritura, que nos mostra pela oferta que eles fizeram, 2 rolinhas ou pombinhos, que eram ofertas dadas por pobres quando eles foram apresentá-lo no templo em Jerusalém. A igreja sempre foi pobre. Deus enviou o seu filho para uma família pobre, mas temente ao Senhor, que obedecia às suas leis e os seus mandamentos.
A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que não importa a situação, filho são sempre bênçãos de Deus. No texto que nós lemos, ali eles formaram uma nação. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O filho é uma bênção em todas as situações. Quando são perfeitos, nos mostram, nos levam para Deus. Quando eles nascem com alguma limitação, nos aproximam cada vez mais de Deus. Quando eles estão sofrendo ou nos fazem sofrer, eles nos levam diretamente para Deus. Quando perdemos, quando eles morrem, as pessoas se aproximam de Deus. Olha a palavra de Deus, a Bíblia nos relata em Jó, capítulo 42, versículo 5. Quando Jó viu seus filhos mortos, ele disse que agora os meus olhos te veem. Eles podem nascer em meio aos bichos, serem colocados em uma manjedoura. Eles podem nem ter sido planejados, mas eles te salvam. Meus irmãos, acabamos de ler na Bíblia que em meio a uma época de muita tribulação, em que eles estavam matando os bebês, nasceu um homem que, inspirado por Deus, libertou uma nação. Amém? Que Deus fale mais em seus corações. Junte-se a nós na Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive e participe das campanhas. Deus tem bênçãos para a sua vida e sua família. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.